Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Pode Essa, um programa que só traz assuntos interessantes para vocês aí do outro lado, como marketing, inovação, inteligência artificial, por que não, né? Um assunto que todo mundo aí está atualmente na boca de todo mundo falando. E a gente traz uma galera de peso aí do mercado para compartilhar com vocês todas as novidades, enfim, vocês vão ficar sempre atualizados aqui no Pode Essa. Estou com a minha parceira de bancada e negócios também, Andressa Macieira. Palmas pra ela! Olá, pessoal, tudo bem? Aproveitem e se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam muito e compartilhem com os amigos, família, com todo mundo. É um assunto muito legal e a gente tem uma convidada especial aqui que vocês vão gostar bastante. E antes de apresentar a nossa convidada especial, a gente vai falar do nosso patrocinador, a Interlight, que está aqui presente mais uma vez, graças a Deus. É um modo de falar, gente, patrocinador sempre ajuda, né? Obrigada, patrocinador. Obrigada, quem quiser Interlight também patrocinar, entre em contato. Procure a gente, por favor. Aliás, a gente está precisando de umas roupas novas, hein, Andressa? Não é? Brincadeira, gente, mas estamos aqui com a Interlight, que, queira ou não, nosso parceiro de muito carinho, que veio iluminar esse programa com a luminária Dona. É uma, né, dos exemplos que a gente tem aqui de luminária aqui presente, porque lá no e-commerce tem vários modelos com tecnologia e inovação, um mais lindo que o outro. Então acessem aí o Pode Essa com o cupom, aliás, Pode Essa, para pegar o descontinho de vocês. É isso aí, é só escanear o QR Code que aparece aqui no rodapé. E hoje estamos aqui com a nossa convidada Daniela Reame, que é gerente de marketing de onde? Da Syngenta! Obrigada, Daniela! Obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar aqui, com essa animação toda. Ai, gente animada, ainda mais de manhã com esse dia lindo. Obrigada. A gente fica muito feliz de você topar vir. A agenda dela, gente, é super concorrida. Aliás, a gente estava ali no cafezinho já roubando algumas informações. Ela já vai viajar daqui a pouquinho, então a gente agradece ela ter topado vir, porque realmente ela tem uma agenda muito difícil. Então, obrigada novamente por ter vindo. E a gente quer saber da sua trajetória. Você tem uma carinha muito calma, não parece que nasceu aqui em São Paulo, não. De onde você vem? Conta pra gente um pouquinho. E isso é engraçado, todo mundo fala que eu tenho carinha de calma, mas na verdade... Por dentro! Quando me conhece, depois fala, você engana, né? Eu falei, Aí eu falo, como vocês acham que eu sobrevivo no agro? Faz sentido! Bom, mas eu venho de Americana, uma cidade no interior de São Paulo. Cresci lá, né? Minha família é de lá. E aí eu fui estudar em Araraquara. Então eu me formei em economia pela Unesp de Araraquara. E aí eu comecei na época, né, pensar o que eu queria fazer profissionalmente. Vi que economia não era o meu caminho, não queria trabalhar no mercado financeiro, apesar de gostar muito, né, de economia, sempre gostei desse tema e de estar envolvida nisso. Você não se via ali, mas né? eu não me via no mercado financeiro. E aí eu comecei a pensar e pensei, poxa, olhando, né, na época tinha muito programa de trainee, olhando os programas de trainee, falei, que área que eu posso trabalhar que não seja finanças e que eu goste? E aí eu vi marketing comercial. Eu comecei a prestar para marketing comercial e deu certo de eu entrar na Syngenta como trainee de marketing. E aí toda a minha trajetória começou e eu mudei para São Paulo, na época, para poder trabalhar. E aí foi todo aquele perrengue da pessoa que vem do interior. Meu Deus, e vai morar em São Paulo, né? Então na época foi assim... Os 6 primeiros meses foram bem traumatizantes. Bem desafiadores, né? Traumatizou mesmo, aprendi. Eu morava assim 1h30 de distância, eu pegava ônibus, metrô, trem, van para chegar no trabalho. Tinha que acordar às 5 horas da manhã, chegava em casa às 9 da noite. Gente, correr atrás de ônibus é vergonhoso. Não, quantas vezes? E a primeira vez que eu fui pegar metrô, o metrô parou, abriu a porta, eu falei, eu não vou conseguir entrar no metrô, né? E aí, na época, minha prima estava comigo me ensinando a pegar metrô. Ela falou, vai! Você vai! E ela me enfiou no metrô e eu fui. E então, eu comecei a aprender a viver na vida real, né? Que é São Paulo ali. E tô há 12 anos morando em São Paulo. Hoje eu Voltaria pro interior? Com certeza. E, gente, interior é engraçado, porque você começa a viver em São Paulo e essa questão da distância,
né, de pegar transporte público, né? Você que viaja para fora, você vê a diferença que é, né, de você se locomover por aqui, você fica meio que batendo cabeça, né? Assim, claro que tem lugares que são muito cheios também, como Japão, outros lugares aí, China, que tem metrô que você tem que também ir dessa mesma forma, só que é isso que eu tô falando, é traumatizante, porque você chega lá e você fala, meu Deus, vou ter que enfrentar tudo isso, vou embora pro interior, você topa rapidinho voltar, né? Não, interior, ainda mais interior de São Paulo, ali. Hoje tem tudo no interior de São Paulo, Lá é né? super ok, americano. Assim, há anos atrás a gente falava, precisa ir para São Paulo para ter tal coisa. Hoje em dia você tem tudo disponível ali, uma qualidade de vida altíssima, então com certeza voltaria. O online também, né? Hoje chega tudo Sim. tão rápido em tantos lugares que não tem mais essas limitações, né? Mas eu também sou a garotinha que topa ir morar no interior logo mais também. Mas eu aprendi a gostar de São Paulo. Acho que São Paulo, ele proporciona muitas oportunidades. Acho que eu conheci pessoas incríveis aqui, que eu não teria oportunidade se eu não tivesse vindo. Profissionalmente também, né, não tem comparação. Assim, você veio sozinha ou você veio com algum familiar? Você veio enfrentando tudo sozinha mesmo? A família da minha mãe é de São Paulo, então na época eu fui morar na casa da minha tia, do meu avô, só que eles moravam na Casa Verde e eu trabalho em Santo Amaro. Então, para quem não é de São Paulo, é tipo, né, Zona Norte e Zona Sul. É uma viagem, né? Corta a cidade inteira. E tanto é que eu consegui ficar, acho que eu morei com eles 8 meses só, porque era insustentável, né? Eu comecei a viver uma vida muito difícil ali eu vivia para trabalhar, não dava tempo para fazer mais nada. Sim. E aí eu mudei na época para morar a 5 minutos do trabalho. E aí minha vida mudou. Próximo a Santo Amaro, né, Cindita? Lá perto da Marginal. Sim, exato. Sim, ali perto do Shopping Morumbi. Então foi. Eu falo que quem quiser mudar para São Paulo, meu conselho é more perto do trabalho. Mesmo no formato híbrido, o que for, vai perto do trabalho que é melhor. Exato. E uma curiosidade, você por ter vindo do interior, despertou também com mais facilidade essa vontade de trabalhar no agronegócio ou não? Em algum momento te deu essa, eu acho que eu vou me enfiar aqui porque acho que é um universo que eu gosto. Isso tem a ver com de onde você vem ou não? Não tem... Não, na verdade eu nunca tive nenhuma conexão com o agronegócio, minha família não vem do agro, não, né, como eu falei, não me formei em agronomia, então eu não tinha nenhuma referência do agro. E na época, na verdade, eu comecei a procurar algumas empresas e uma amiga minha que trabalhava na Syngenta falou, poxa, a minha empresa está com um processo seletivo aberto, por que você não presta? E aí foi a primeira vez que eu fui entender, contato, né? Estudar o que era esse mercado, o que era a Syngenta, né? Eu não tinha conhecimento. E então foi algo... Sem querer te cortar, eu acho que muitas pessoas ali do outro lado também não têm muito conhecimento da Syngenta. Você consegue contar um pouquinho, né, quais são as frentes que vocês têm de produtos, né, para entender no que vocês atuam dentro do agro, né? O que é a Syngenta, eu acho né? que é legal você compartilhar um pouquinho. Desculpa te cortar. Claro. Bom, a Syngenta, ela tem uma origem, ela vem, né, da Europa, ela vem de 2 empresas farmacêuticas, que é a Novartis e a AstraZeneca. Essas 2 empresas farmacêuticas, elas tinham um braço agro, e isso acontece com muitas empresas farmacêuticas, né? Então, se olha a Bayer também, eles têm a vertente agro e a vertente farma. E aí veio de uma fusão dessas vertentes farmacêuticas, da Novartis e da AstraZeneca, e formou a Syngenta. Se eu não me engano, em 2001. Então, é uma empresa de 24 anos, aí, 25 anos mais ou menos, que ela é composta, na verdade, por várias empresas. A gente tem o segmento de proteção de cultivos, que a gente chama, que é insumos agrícolas, né, produtos químicos para manejo de lavoura. A gente tem a vertente de sementes também, então a gente tem, hoje são 2 empresas separadas, mas dentro do mesmo grupo, então a gente tem a empresa de sementes. A gente tem algumas vertentes de serviços, então a gente tem, por exemplo, uma vertente que é só de agricultura digital. Então a gente, não sei se né, vocês conhecem ou o público conhece, mas a agricultura hoje ela vem passando por uma transformação muito forte. A gente tem hoje muitas tecnologias, por exemplo, de mapeamento de satélite, imagens de NDVI, drones. Então a Syngenta hoje ela tem uma vertente só de agricultura digital. E aí tem outras empresas do grupo, porque a Syngenta ela foi adquirida
O headquarter, né, da Syngenta fica na Suíça, em Basel, mas ela foi adquirida por um grupo chinês, a Sinochem. Então hoje ela faz parte de um grupo maior da Sinochem, e ela tem a Syngenta Group, que é composta aí por Syngenta, Adamar, Syngenta Seeds e outras empresas, Syngenta Digital, que fazem parte do grupo. Então hoje a Syngenta globalmente, né, ela tem um faturamento de 32 bilhões de dólares, sendo a vertente de proteção de cultivos, acho que, se eu não me engano, aproximadamente 15 bilhões de dólares. E o Brasil é o principal mercado. Legal. E hoje você, como gerente de marketing, você atua, né, em todas as áreas, em todas essas frentes, ou você tem uma especialidade? Hoje eu estou dentro da estrutura de proteção de cultivos, e meu background ele é majoritariamente go-to-market, né, que é toda a estratégia de acesso ao mercado, mas eu já trabalhei também em comunicação de mercado, já trabalhei em inteligência de mercado. E agora, nesses últimos meses aqui do ano, eu estou trabalhando, a gente chama de short assignment, né? Que é um determinado período de tempo focada na parte de produto. Então, eu diria que já passei para os 4 Ps, estou passando pelos 4 Ps de Kotler, mas meu background é mais go-to-market. Legal, que é pouco tempo que ela está na Syngenta, né? São 12 anos. 12 anos. E eu queria... que assim, é difícil hoje, claro, você é muito jovem, mas uma profissional, né, um profissional em si, fica tanto tempo dentro de uma empresa, né? E eu gosto muito de entender esse perfil. Eu não sou esse perfil, tá? Mas o meu irmão é. E eu acho muito interessante, porque assim, hoje se perdeu isso, eu acho que as pessoas não têm esse valor. Eu não sou esse perfil, mas eu fico muito tempo dentro de um local, mas não 10 anos, fico 4, 3... Mas hoje você vê profissionais que não ficam tanto tempo, né? Então, o que você pode nos dizer que te faz persistir ali e ter essa paciência, né, para construir? Porque acho que é uma construção de carreira, né? Então, o que você pode nos dizer, compartilhar com a gente, o que você pensou como estratégia para poder fazer isso dentro da Syngenta? Isso é engraçado, porque quando eu falo que eu estou há tanto tempo na Syngenta, todo mundo pergunta, né, mas por quê? E eu falo que eu sou uma pessoa que... eu sou inquieta. Eu gosto de me desenvolver, eu gosto de novos desafios. E eu acho que uma das razões é justamente eu nunca fiquei mais de 2, 3 anos fazendo a mesma coisa. Então, eu dentro da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias frentes. Igual eu falei, eu comecei na Syngenta, eu trabalhava numa área... que a gente chamava de soluções integradas, então era uma área que a gente buscava combinar produto e serviço para entregar uma solução diferenciada para o cliente. Então era uma área, por exemplo, que eu tinha que entender sobre produto, entender sobre serviço, entender sobre o cliente. Ali naquele momento eu trabalhava com algodão e trigo. E o agricultor que planta algodão é totalmente diferente do que planta trigo. Então, para mim, entender tudo isso foi algo desafiador no começo. Depois eu fui para a área de comunicação de mercado, né? Outra vertente. Então você tinha ali branding, digital, eventos, como que você trabalha, né, essa estratégia de posicionamento de marca. Na época eu comecei a trabalhar como que a gente poderia mensurar o quanto que nossas ações de comunicação eram efetivas, só que o digital estava começando, então majoritariamente nossas ações eram offline. Como que você mensura, por exemplo, o quanto que uma campanha outdoor teve de impacto, né? Então, eu tive que me desenvolver nessa área. Depois, eu fui para inteligência de mercado. E aí era totalmente diferente também. Eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, indicadores também de quanto, por exemplo, que o cliente lembrava da nossa marca, né? Então eu comecei a aprender o que era NPS, o que era top of mind, o que era brand equity, como que eu trabalhava indicadores, pesquisas. Tive que entender um pouquinho de quando você lança uma campanha comercial, como que você mensura o ciclo dessa campanha. Então, outro desafio. E aí eu falei, legal, né? Essas áreas eram todas legais, mas eu queria estar mais na frente do negócio. Eu acho que essas áreas eram áreas mais que você não estava na tomada de decisão, você estava suportando a tomada de decisão. E eu queria estar na tomada de decisão. Sim.
E aí foi quando eu fui para acesso ao mercado. Na época, né, era uma cadeira de novos modelos de acesso. A gente vinha enfrentando alguns desafios de mercado. E aí, nessa cadeira, eu tinha que entender, dentro daquele acesso ao mercado convencional, então, para quem também não sabe, o mercado convencional hoje, você tem as cooperativas, né? Onde você tem agricultores menores ali que fazem parte, os cooperados, que fazem parte das cooperativas. Você tem os distribuidores, as revendas agrícolas, né? Que eu sempre comparo, para quem não é do agro, eu comparo muito com o supermercado ali, né? A Unilever, ela vende para um supermercado e esse supermercado vende para o consumidor final. Sim. E você tem a venda direta. Então, dentro desses 3 canais, como que a gente poderia pensar novos canais, novos modelos de acesso? E aí foi quando eu comecei a desenvolver o projeto de lojas próprias. E aí eu comecei a estudar Natura, Unilever, comecei a estudar, né, outras empresas que tinham passado por esses desafios e que foram trabalhar com e-commerce, com loja própria, com franquia. E aí eu comecei a entender novos canais para a gente poder desenvolver, também super dinâmico. Tive a oportunidade de abrir uma nova empresa dentro da Syngenta, né? Que legal. De montar lojas próprias, então foi... Você foi líder na expansão, Foi né? líder, Teve um número até significativo de aumento de lojas próprias. Sim, a gente tinha 0, né? Tinha nada. Aí a gente abriu essa nova empresa, a gente começou a abrir as lojas próprias e aí a gente passou também a adquirir através de M&As. Então hoje a gente tem, se eu não me engano, a gente está com 85 Olha só. lojas e compostas por 5 empresas, sendo uma loja própria que a gente criou e 4 que foram adquiridas através de M&As. Então, eu falo, minha carreira ela foi muito dinâmica, eu passei por várias áreas, eu tive a oportunidade de entender o marketing, né, ainda estou em processo de aprendizado, mas de entender o marketing 360 e num mercado onde é um mercado técnico, né? Você não está vendendo bens de consumo, onde você tem uma compra por impulso. Não, e o agro, né? O marketing no agro já é bem complexo, é muito diferente, né? Porque você tem um Brasil gigantesco com diversas regiões que falam de formas diferentes. Como que é isso para você? É engraçado, quando entrei na Syngenta, meu primeiro gestor falou para mim, olha, eu não vou te passar nenhuma atividade até você rodar campo. E ele fez eu rodar campo. E eu fiquei, assim, 2 meses, literalmente, de norte a sul do Brasil. E eu visitei várias fronteiras agrícolas. Então, eu fui Luiz Eduardo Magalhães, Balsas, Primavera do Leste, no sul ali, né? Rio Grande do Sul, Paraná. E fui Chapecó, todas essas fronteiras agrícolas, eu rodei para entender o que era o agro. O agro no Brasil, ele é muito diversificado. O Brasil, ele planta hoje todas as culturas praticamente. A gente tem grãos, mas a gente tem vegetais, frutas, café, cana-de-açúcar, né? A gente é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. E cada região no Brasil, você tem um perfil de agricultor muito diferente. Então, quando você vai para o sul, é um perfil menor. Quando você vai para o Cerrado, é um perfil maior. Você tem uma mudança também nesse perfil do agricultor, né? Onde antigamente, majoritariamente, era masculino, hoje você já tem quase 30% das fazendas são mulheres que lideram. Então, você tem uma diversidade, né, de culturas, de regiões e de perfis também, que você precisa entender quando você fala de quem que é esse consumidor, de quem que é o cliente, né? Então, para mim, no começo, entender, estar ali presente no campo, rodar mesmo o campo fez muita diferença. E o marketing, ele tem que se adaptar a todas essas realidades, né? Se eu estou falando de algodão, eu estou falando com agricultores grandes. É uma cultura extremamente complexa de ser plantada. É uma cultura que demanda muito capital. Quando eu estou falando de soja, é outro perfil. Se eu estou falando de café, é uma cultura que o agricultor ele é apaixonado, né? Eu estou falando de uma cultura que hoje o Brasil ele é referência no café. Então, são muitos agros dentro do agro, né? Muito bom. E você falou de várias áreas que você entrou e fez essa imersão e participou e foi de degrau em degrau.
E e-commerce, você chegou a atuar nessa frente? Como que funciona hoje o e-commerce, né, dentro da Syngenta, dentro desse mercado de agronegócio? Você atuou nessa frente? Sim, uma das frentes, né, que a gente vem trabalhando é o e-commerce. Dentro de novos modelos, o e-commerce faz parte de um deles. Mas é um desafio grande, né, quando a gente fala de digitalização no agro. Nos últimos 5, 6 anos, a gente vê vários players que vêm entrando no mercado, várias startups. A própria indústria, né, ela vem desenvolvendo algumas plataformas, mas ainda é algo muito novo e difícil, porque quando você fala de vender produto, né, insumo agrícola, primeiro, você está falando de volumes altos. Né? É diferente de você comprar num Mercado Livre um produto que vai chegar na sua casa. Você está falando de um volume alto. Lugares, né, a logística ela tem que ser própria, né? Então você não pode transportar um produto químico num caminhão convencional. Você tem que ter uma logística própria. E é um produto que você precisa de receituário agronômico. Né? Eu sempre comparo com comprar um antibiótico. Você precisa ter ali a receita. O agroquímico é a mesma coisa, você precisa ter o receituário agronômico. Então ela é uma venda muito que tem uma legislação muito pesada. Então o e-commerce ele é sim um caminho, ele é possível dentro do agro, ele já é realidade na verdade, mas ele não é simples, tanto pela operação, que é uma operação mais complexa, quanto também pelo próprio perfil do agricultor. Então, hoje a gente vem tendo uma digitalização, né? O agricultor ele já está conectado, ele já não é mais aquele agricultor que não tinha internet, que não tinha um smartphone. Hoje ele tem, a gente tem uma conectividade muito alta nas lavouras, principalmente pela sucessão. Se você pega hoje os filhos, os netos, né? Eles já usam. Então, mas é ainda algo novo, porque é uma venda muito de relacionamento, né? Eu compro porque eu confio em você. Você me recomenda, é uma venda técnica, então eu sempre comparo com indústria farmacêutica, né? Você vai num médico que você confia e você vai tomar um remédio que aquele médico receitou. É a mesma coisa, você vai ali ter o seu consultor, né, o seu agrônomo, você confia naquela pessoa, você vai comprar o que ela está te recomendando. E o e-commerce, ele passa a ser uma plataforma, uma ferramenta que ajuda nessa relação, que na minha visão ela traz uma facilidade nessa operação, ela é uma ferramenta que, olhando, né, para o futuro, eu acho que ela vai ser sim um braço de apoio desse agrônomo, desse consultor, principalmente para ter informação, para conseguir ter um acesso rápido e fácil aos produtos. Mas ainda é uma jornada. Ainda é complementar, comparado a eventos, por exemplo, que vocês fazem, que aí é realmente o contato direto com o público. E que eles gostam, né, de ir, ver novidade, entender o que está acontecendo e ter realmente esse relacionamento, né? Exato. Eu vi uma vez que falava, eu não lembro qual indústria que era, mas era de alguma indústria de bens de consumo que falava assim, o nosso e-commerce ele não é uma plataforma de vendas, ele é uma plataforma de marketing. Porque se você for olhar a conversão de vendas, quando você olha o número de acessos na plataforma e a conversão de vendas, o número de acesso é infinitamente maior do que de fato a conversão de vendas. Né? Quando você compara o montante de pessoas que acessa a plataforma. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o e-commerce no agro ele vem para ser também uma plataforma para a gente divulgar produtos, divulgar informações técnicas, conteúdos relevantes, para ter um acesso fácil à informação. E aí a conversão de vendas ela passa a ser uma consequência, mas não para ser de fato como principal objetivo a conversão de vendas. Eu acho que o e-commerce ele vem para ser um portal de informação e como consequência você vai ter ali a conversão de vendas. Vou fazer a pergunta para a Daniela, porque todos vocês aí do outro lado, como todo mundo sabe, a gente procura entender as empresas hoje que tem uma seriedade principalmente e que olha para projetos, né, de sustentabilidade ou com esse foco realmente para fazer algumas mudanças, né? Como que a Syngenta olha isso, já se tratando do agro, com produtos, né, vamos colocar químicos, como que é feito esse olhar pela Syngenta?
Hoje a Syngenta ela tem uma estrutura de sustentabilidade, a gente tem alguns objetivos que foram setados com base nas ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então a gente tem metas que a gente busca alcançar e acho que olhando para a maior delas, hoje a gente tem um projeto que chama Reverte. É um projeto que busca regenerar solos que hoje estão biodegradados. Então a gente tem um projeto que a gente trabalha em parceria com agricultores e com grandes organizações, com ONGs, para poder identificar essas áreas e poder trabalhar na regeneração desses solos. É um projeto muito sério que a gente vem conduzindo, agora eu não lembro exatamente quantos anos, mas Sim. já os últimos anos. Que é o nosso grande projeto. A gente tem uma outra frente hoje, que é a questão da pegada de carbono, então a gente tem a redução também, uma meta, né, de redução da pegada de carbono, isso é trabalhado também tanto na esfera global quanto na esfera local. E a gente vem trabalhando, né, junto com o time de R&D, em várias tecnologias para serem mais sustentáveis. Então, quando você olha hoje o que é o agro hoje, né, é um agro muito mais sustentável do que era há anos atrás. Hoje a gente tem, por exemplo, agricultura de precisão, igual eu comentei anteriormente do digital. Hoje você é capaz de mapear quais são de fato os talhões, as áreas que você precisa do produto, que você precisa usar aquela aplicação. Então você consegue fazer as aplicações dirigidas, que a gente fala, né? Que são as aplicações mais assertivas, sem você necessariamente ter que aplicar, por exemplo, na área toda, ou você ter que aplicar mais produto do que o necessário. Então, a agricultura de precisão hoje, ela está cada vez mais moderna, cada vez mais conectada. Então, a gente tem, por exemplo, o trator hoje, ele está conectado com as outras ferramentas de manejo. Então, você consegue conectar tudo e fazer um manejo muito mais sustentável. E até identificar possíveis pragas, alguma coisa Exato. assim, legal. A gente consegue identificar praticamente em tempo real, né? As pragas, as doenças que você tem ali, aonde elas estão. A gente tem, por exemplo, igual eu comentei das imagens de NDVI, que você consegue olhar o solo e entender aonde que o solo está precisando de mais nutriente ou não. Então, hoje, além desse manejo mais sustentável, as tecnologias elas também estão mais sustentáveis, né? Então, quando a gente desenvolve, por exemplo, um novo produto, esse produto, antigamente a gente falava que a gente não conseguia ser assertivo naquela praga ou naquela doença, ele acabava matando tudo que estava ali. Hoje não, hoje os nossos produtos, a tecnologia ela consegue matar, né, por exemplo, uma praga, uma doença específica, mas preservando o restante da vida ali, né, da biodiversidade daquele solo. Então, as tecnologias elas vêm se desenvolvendo para conseguir ser mais sustentável e mais assertiva. Você tem esse manejo mais assertivo, né, usando plataformas digitais e tudo mais. E a gente, como empresa, a gente tem esses projetos, como eu falei do Reverte, da pegada de carbono, que a gente trabalha. E uma outra frente que a gente trabalha muito forte também é a questão da educação do agricultor e dos profissionais que trabalham com esses produtos para uso do EPI, né, para uso correto dos produtos. Então, a gente tem hoje várias iniciativas para educar, por exemplo, os funcionários da fazenda, os nossos clientes, sobre o manejo correto, o uso do EPI, para evitar, né, qualquer tipo de contaminação, tanto da pessoa, mas também do meio ambiente. E acho que um outro fato que é interessante trazer, né? O Brasil hoje ele é referência no recolhimento de embalagens no agro. Então a gente tem isso, né, como algo que a gente se orgulha muito, porque a gente hoje dentro do agro a gente tem todo produto que é vendido, ele consegue ser rastreado e a gente tem o recolhimento dessas embalagens para elas não serem jogadas ali no meio ambiente. E hoje a gente é referência mundial nessa frente. Mostrando que é possível, né? Exatamente. Fazer projetos dessa forma, porque é isso, hoje você tem que contribuir de uma certa forma, né? Porque senão a gente se auto-prejudica e prejudica o nosso negócio, se a gente não pensar em algo, né, futuro. E aí uma curiosidade que eu tenho é com toda essa mudança climática que vem acontecendo, né? Hoje a gente não sabe mais se é verão, se é outono, se é inverno. E isso, claro, atinge, né, diretamente o agronegócio.
Como que você vê isso, né? Você pode nos dizer se tem alguma inovação, alguma tecnologia, algum olhar, né, criterioso para isso, para essas mudanças? Existe isso? Não só no Brasil, né? Não, Até de uma forma geral. Isso. Acho que hoje a gente fala que a agricultura é uma empresa a céu aberto. E a gente depende do clima, 100%, né? Então, e já vem sendo um desafio cada vez maior, como que você faz esse manejo quando você olha ali a preservação da floresta, a própria lavoura, a pecuária. Então, hoje, dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem uma iniciativa que chama Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, onde já existe uma área de floresta que obrigatoriamente é preservada dentro das fazendas. Então, quando você vai ter ali, né, um plantio agrícola, você já tem uma área de floresta que é mantida. E eu acho que para o agricultor é cada vez mais desafiador, porque a gente tem ali a janela de chuva, por exemplo. Essa janela de chuva está cada vez mais difícil de prever, né? O que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, prejudicou muitas fazendas, muitos agricultores perderam tudo. Exato. O desafio, né, que a gente está vivendo hoje ali no Sul, por exemplo, com esses agricultores E até recuperar o de solo. conseguir recuperar, perderam tudo, é muito triste. Então, é uma preocupação, né, do agricultor e do setor agrícola. Hoje você tem a Embrapa, por exemplo, é uma organização que trabalha muito para como que a gente pode ter essa preservação ambiental, mas sem também prejudicar a produção agrícola, porque hoje a população está crescendo, a gente tem um desafio também de como que você alimenta essa população que vem crescendo. A segurança alimentar é um também desses tópicos da ODS que eu comentei, né? Porque... quando você olha ali, você tem a segurança alimentar como um dos pilares. Então, você precisa produzir, mas você precisa preservar. E com certeza, quando a gente olha para o agro, e eu rodo muito, igual eu falei, né? Eu visito muito, eu rodo muito. E é algo que faz parte da agenda do agricultor, essa preservação, essa sustentabilidade. Eu acho que é sempre importante frisar que, infelizmente, a população urbana ela tem uma visão muito preconceituosa, né, do setor e muito em detrimento de alguns poucos que fazem coisas erradas. E esses poucos acabam manchando toda a imagem de um setor que está cada vez mais trabalhando para ser sustentável, para conseguir preservar o meio ambiente, para conseguir desenvolver tecnologias que viabilizem uma produção sem desmatar. Então, eu acho que é importante também a população urbana entender que existe sim uma parcela pequena do setor que faz coisa errada, mas que o agricultor que é sério, né? Quem é sério também também não quer. Porque aquilo mancha a imagem de todo o setor, né? Então, eu acho que é importante ter essa consciência. E eu falo por causa própria, assim, como eu falei, eu não vim do agro. Eu também tinha meus preconceitos, né? Eu também enxergava o agro de uma forma muito deturbada. E quando você está dentro, você conhece uma outra realidade, né? Então, eu acho que é importante as pessoas procurarem informação, né? Informação de qualidade, entender realmente o setor, entender o tamanho desse setor e não generalizar. Acho que isso é um ponto importante. Entender porque é dali que vem a fonte de muita coisa que você consome no seu dia. Então, como você fala mal de algo que você consome? Né? Então, consuma com consciência, sabendo qual a procedência daquele produto, de onde vem, quem é aquele produtor, enfim, fornecedor. Eu acho que a gente também tem que ir atrás desse tipo de informação para quebrar algumas ideias erradas que a gente tem sobre o agro. Eu tenho amigos que são do agro, que são do Sul, quer dizer, um do Sul e em Minas, e é café e o outro pecuária. Então, assim, também eles têm seus desafios e tal, mas são muito corretos e ficam muito bravos com as pessoas que não agem dessa forma e acaba tendo até muitas pessoas contra para tentar intervir qualquer tipo de coisa que vá prejudicar, né? Porque
como que uma pessoa vai prejudicar o seu próprio negócio, né? Ou agir de má fé, ou não entender. Não, tem muita gente bacana por trás. Eu falei até a palavra, a pessoa é mais profissional, mas não é a palavra que eu gostaria de usar, mas a pessoa é mais ética, porque não existe o profissional, né, do produtor. Fala profissional porque deveria ser um cara profissional com ética, ali cumprindo todas as premissas que têm que ser cumpridas. Mas eu falo como um ser humano mesmo, que está ali trabalhando, fazendo o lado dele como profissional, mas mantendo toda essa ética por trás, sabendo da responsabilidade que tem. Porque eu acho que o agro, ele tem uma grande responsabilidade por trás. E eu fico muito feliz de saber que esse setor está se movimentando para isso, para cada vez mais não nos desamparar, porque a gente também é afetado diretamente, mas também para quem vive disso, né? Exato. Eu acho que um ponto importante também é o mercado, ele vem cada vez sendo mais exigente em relação a essa origem, né? Então hoje você tem, por exemplo, as certificações, né? Para você poder exportar o produto, você precisa ter essa certificação de origem, que você comprove ali a prática sustentável, que não vem de desmatamento. Então, o desafio de ser sustentável, ele hoje não é só, eu gostaria de ser, mas tem que ser. Hoje você precisa ser, senão você não tem condição nem de operar no mercado, né? E o Brasil, ele tem uma grande parcela da produção que é exportada, né? Soja, milho, café, a gente exporta muito. E, inclusive, o agronegócio representa 27% do PIB brasileiro. Isso vem muito, né, dessa produção, desse consumo interno, mas também das exportações, que tem um impacto muito grande na balança comercial. E para poder fazer essa exportação, você precisa dessas certificações, você precisa comprovar a origem. As tradings hoje cada vez exigem mais isso. Então, o mercado, né, toda essa cadeia agrícola, ela está cada vez mais profissional, igual você falou, né? Mas ela está cada vez mais se adequando e eu acho que é importante a gente reconhecer isso. Maravilha. Que bacana. Você comentou a palavra preconceito e me veio na cabeça uma pergunta. O setor do agronegócio, ele é historicamente dominado por homens. Você, uma mulher há 12 anos aí à frente do marketing da Syngenta, como foi esse desafio para ser ouvida? Teve preconceitos? É um setor que realmente priorizava, né, o masculino. Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Sim, é um setor predominantemente masculino e eu acho que mais do que masculino é um setor muito tradicionalista e conservador, né? Quando eu comecei há 12 anos atrás, era mais difícil. Eu acho que dizer que não, que eu nunca sofri, é mentira. Eu sofri vários episódios difíceis ali ao longo desses anos. Mas eu acho que passa por na minha visão, passa por duas esferas. A esfera do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer, né? Tem coisas que eu entendi que não está na minha alçada, né? Esse preconceito, esse machismo e muitas vezes essa visão deturpada por ser mulher ou, enfim, isso não está na minha alçada, né? O que está na minha alçada é como que eu vou reagir a isso, é como que eu vou me capacitar, como que eu vou responder, como que, de certa forma, eu vou ser um exemplo para outras meninas. Mas isso a gente vai criando maturidade, né? Eu vou falar, no começo, quando eu entrei, né, na Syngenta, mas também no agro, eu não tinha essa maturidade, foi muito difícil. Hoje, eu já tenho uma maturidade, uma clareza e um autoconhecimento também para poder me posicionar, para poder falar, para poder reagir. E muitas vezes não reagir também. Eu acho que assim, nem sempre a gente precisa reagir. Acho que a gente precisa entender as batalhas, porque daí você começa a jogar as batalhas certas. Mas eu acho que vem mudando muito. Hoje, quando você olha, né, ao longo desses 12 anos, já tem mais mulher, por exemplo, no campo, já tem mais mulher ocupando ali cargos de liderança. Igual eu falei, hoje praticamente 30% das fazendas já são lideradas por mulheres. Que legal. Então você tem uma presença feminina muito, muito maior.
Um fato interessante, né? A Forbes, ela criou uma vertente agro e mulheres do agro. Então você tem hoje uma premiação da Forbes que é só para mulheres do agro. Você tem que sair. Quem sabe um dia, né? Gente, por favor. Ela tá 12 anos no agro. Não é pra qualquer um, não, gente. Pelo amor de Deus, Forbes. Vamos marcar o @Forbes. Não vamos sim. Isso. Mas eu acho que isso é algo que vem mudando e eu acho que um dos propósitos que eu tenho muito forte como profissional é puxar essa mudança, é ser esse exemplo, né? É poder mostrar que é possível, mas para isso você precisa se preparar, se capacitar, você precisa saber se posicionar, passa por algumas vertentes e eu acho que hoje, né, eu falo assim, eu tinha muita dificuldade de olhar para a liderança e me identificar com essa liderança. Hoje eu já consigo ter pessoas que eu olho e falo, poxa, me identifico, né? É uma mulher e não necessariamente é uma mulher masculinizada, porque acontecia muito também de ter que se masculinizar para poder caber, pra ter né? respeito, De não poder usar um salto, de não poder ser feminina. E eu falei, poxa, eu não vou me masculinizar, eu vou ser feminina, eu vou ser o meu jeito de ser. Mas eu sei da minha competência, eu sei da minha inteligência, eu sei da minha capacidade e também eu vou me fazer caber, né? Mas se também não couber, existe um universo, né? Mas eu acho que vem mudando muito e isso é algo que a gente precisa ter essa responsabilidade de puxar também. Existe algum grupo, Mulheres no Agro? Existe. Que legal. A gente tem dentro da Singenta um grupo, né, de mulheres. A gente tem também um Congresso das Mulheres do Agro. Oh, uau, que demais! Que participam, né, várias agricultoras, também profissionais executivos do setor. A gente tem várias frentes e é muito interessante, assim, né? Porque eu estava participando esses dias de um evento da Singenta e tinha uma mãe e uma filha agricultoras no evento. E aí elas vieram conversar comigo, né? Elas falaram assim, poxa, a gente não participa muito desses eventos porque geralmente só tem homem e a gente se sente um pouco deslocada. Mas agora a gente criou uma comunidade de mulheres e agora a gente faz evento das mulheres, né? E eu falo assim, muita gente fala, poxa, mas fazer evento de mulher, de homem, não deveria fazer junto? Eu falo, a gente vai chegar lá, né? Mas eu acho que a gente precisa abrir espaço. E uma forma de abrir espaço é tendo esses grupos de afinidade. Quando você cria esses grupos de afinidade, você abre um primeiro espaço, você fortalece essas mulheres para que elas tenham essa confiança de ocupar esses outros espaços que eram predominantemente masculinos. Então eu sou super fã de grupos de afinidade, eu acho que é necessário, a gente precisa falar sobre isso, precisa se fortalecer primeiro, para daí a gente poder ocupar esses espaços. E honestamente, eu acho que a gente já se fortaleceu, a gente já está ocupando esses espaços. Exato. E eu fico feliz, assim, de ver, né, a ascensão de mulheres, de ter esses espaços e de ter esse equilíbrio mesmo, né? Acho que complementar. E eu acho que, assim, o olhar da mulher é engraçado, porque é completamente diferente do homem, por mais que tenham coisas similares. Mas eu acho que o olhar da mulher é muito interessante para o agro também, né? Olhar de uma outra forma, né? Ver quais são os desafios que existem, porque eu acho que tudo é um complemento ali, né? Mas realmente quando falta esse espaço e essa voz, precisa criar essa força juntas para que no momento ali se sinta mais segura para falar, porque muitas vezes, acho que poucos homens sabem disso, mas dependendo do que você enfrenta ali, você fica, tudo que você sabe, tudo que você já estudou, você se sente coagida, né? Exato. De tipo, não é o seu mercado, quem é você aqui? Né? E aquilo te dá uma série de situações muito desconfortáveis, né? Principalmente nessas áreas muito masculinizadas e tudo mais, né? Mesmo que você tenha esse conhecimento. Não, mesmo que tenha. Imagina, eu não tinha conhecimento, caí no mercado financeiro. Assim, eu fui engolida. Em 8 meses eu pedi, eu quero sair daqui, porque eu fui para fazer uma área comercial, eu já tinha muitos contatos, mas eu não dominava o assunto. E era uma área muito masculina. Isso foi em 2008.
Eu tive que ouvir coisas na minha vida que eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, você não tem filha, você não tem, muitas vezes, uma neta, porque era um avô falando. Eu tenho uma neta, um bisneto, com raiva, porque eu falo, não é possível. Então você tem que ouvir cada coisa que eu acho que o homem não imagina. Talvez imagine quando o homem é hétero e vem um gay assediar. Que eu acho que é o que vocês vão sentir parecido que a gente sente. Que é o que a gente não quer e a pessoa vem falar coisas absurdas e você ali querendo trabalhar, fazer, né, o seu trabalho direitinho e acaba enfrentando isso. Então, é muito bom que o agro avance nisso, né? Uma vez eu escutei, aconteceu um episódio comigo e eu estava compartilhando esse episódio com uma pessoa e essa pessoa falou assim, e era uma mulher, né? E essa mulher falou assim pra mim, antigamente a gente tinha mais casca grossa para aguentar essas coisas. Hoje em dia, essa nova geração, essas novas meninas não tem essa casca grossa. E eu falei assim, olha, casca grossa, para mim, é você aguentar a pressão, é você ser resiliente. É você estar num ambiente de pressão, de trabalho, e mesmo assim você conseguir desempenhar. Ser casca grossa, para mim, é diferente de você aguentar determinadas situações que descredibiliza, que você se sente coagida, desrespeitada, que você sente que tudo aquilo que você trabalhou, estudou, não serve para nada, porque naquele momento estão falando do seu corpo, estão falando, né? E eu falei assim, eu não vou ser casca grossa para isso. Não, eu não quero ser casca grossa, né? Porque assim, dos fatos da gente não ter tantas mulheres na liderança, e eu realmente acredito nisso, porque eu vi isso acontecer, é que muitas mulheres desistem. Porque elas começam a passar por tantos episódios, por tantas situações, elas começam a se questionar tanto, tipo, será que eu realmente, aquela famosa síndrome da impostora, mas que é muito potencializada por essas situações, né? Então, elas começam a se questionar, eu deveria estar aqui, eu sou uma impostora, não estão me levando a sério, e aí elas vão tomando outros caminhos e vão desistindo ao longo do caminho. E aí eu acredito seriamente nisso, que muitas mulheres não chegam lá porque elas desistem. Desiste porque assim, o homem que faz esse tipo de assédio, ele normalmente ou tem um cargo a mais ou alguma autonomia para poder fazer isso, e muitas vezes tem ameaça meio que passada, né, assim, de uma certa forma. E aí, às vezes, você está anos numa empresa, e aí chega um diretor, ou chega alguém acima de você, enfim, você acaba tendo que ficar muitas vezes, né, repensando, será que isso custa? Mas eu acho que também passa por nosso papel, como eu falei, de educar também, né, porque eu vejo que muitas coisas, às vezes, não é por mal. É o famoso machismo estrutural. Muitas vezes eles não têm consciência do que eles estão falando, né? Por que aquilo é um problema. Então eu também passei a vestir um pouco da camisa de assim, deixa eu entender por que essa pessoa está falando isso e deixa eu entender se é por mal ou não, né? E muitas vezes quando você explica ou você traz um exemplo ou enfim, você vê que aquela pessoa cria uma consciência. Então eu acho que passa também nosso papel de educar. E eu falo assim, esse educar, ele tem que ser um educar sem culpar, sem, sabe, botar o dedo na cara e falar. Não, eu acho não que tem que ser ofensivo. Não, aquela coisa agressiva, né? Eu acho que passa por uma educação de entender, ter essa empatia de falar assim, viemos de uma sociedade machista. Existe esse machismo estrutural. Essa pessoa está falando isso por um ataque pessoal ou é por uma crença, né, uma coisa. Então acho que passa por todo esse entendimento, por isso que eu falei da questão da maturidade. Você vai passando por situações, você vai amadurecendo, você vai entendendo, você vai sabendo como lidar com as situações. E não só dentro do trabalho, né, fora do trabalho também. Em todos os locais, Então faz parte. Assim, acho que eu sou uma defensora da causa, mas também eu comecei a entender um pouco da minha responsabilidade nisso, sabe? Não, acho que todo mundo tem que ser responsável, educar de uma forma casca grossa ou não, mas educar a pessoa, mostrar que precisa ter um respeito. Opa, me respeite, você não me conhece, como assim? Não chega falando assim. E é isso, também faz parte do nosso papel isso, né? Ter esse entendimento e
acreditar que ainda tem muito chão para rolar, gente, que ainda isso vai ser um assunto muito antigo, que ainda lá a gente vai falar, não, isso aí é muito antigo, não existe mais. Tomara a Deus, porque realmente são situações muito ruins, né? Mas eu acho que a gente pode ir para o momento pode essa, né? O assunto está muito bom, eu queria esticar aqui, mas se deixar, a gente vai até... Pessoal, vocês mandam as perguntinhas aqui pra gente, a gente anuncia uma semana antes que o convidado vai vir, aí vem as perguntinhas pra você. Então você pode pegar um papelzinho e ler. Como equilibrar múltiplas marcas dentro do grupo Syngenta? Essa é uma pergunta interessante. A gente tem, como eu falei, dentro do grupo Syngenta a gente tem várias empresas. Então a gente tem a Syngenta CP, que é proteção de cultivos, a Syngenta Seeds, a gente tem a Damar, a gente tem a Sinap, que é a holding que faz a gestão das lojas próprias. Eu acho que hoje fazer a gestão de todas essas marcas, falando um pouco da minha experiência dentro da estrutura da Sinap, né, que a gente tem as 6 marcas, que é a Sinap como holding e a gente tem as marcas das empresas, né? Como eu falei, é um mercado que tem um relacionamento muito forte. O agricultor, ele preza por esse relacionamento. Então, o relacionamento com a marca acaba sendo também muito importante, né? Ele se identifica, ele tem esse relacionamento com a marca muito forte. Então, por exemplo, quando a gente fez as aquisições, igual eu comentei dos M&As, que a gente adquiriu alguns distribuidores, manter as marcas foi uma das prioridades. Porque a gente sabia que tinha essa identificação de marca, marcas que estão no mercado há 20 anos, né? Então, é importante manter essa tradição enquanto marca. E eu acho que a Syngenta hoje é uma marca muito forte no mercado, né? Acho que o agricultor que não conhece Syngenta, acho que não existe. É top of mind, assim. Ainda não nasceu. É muito forte mesmo. E as empresas que fazem parte do grupo acabam levando sempre a Syngenta. Então, Syngenta CP, Syngenta Seeds, Syngenta Digital, são sempre marcas que acabam levando essa tradição. Mas eu acho que, igual eu falei, assim, o trabalho de manutenção dessas marcas, ela, para mim, passa muito por essa questão de relacionamento. Como que você se relaciona com a marca, a gente trabalha essa jornada do cliente, essa marca ao longo da jornada do cliente, olhando ali, né, igual eu falei, os diferentes perfis, as diferentes culturas. Mas acho que a nossa estratégia de gestão de marca, ela passa muito por entender essas particularidades e como que você trabalha essa marca ao longo da jornada e também olhando as diferentes gerações. Você tem o vô, o pai, o filho, o neto, né? A agricultura muitas vezes passa de pai para filho. Então essa marca ela tem que continuar forte para todas essas gerações. É importante a sua bagagem também profissional, porque como você transitou na parte de inteligência de mercado, de pesquisa de campo, eu acho que isso também te dá munições para trabalhar diversos públicos e cada um na sua caixinha, né, na sua expectativa da marca, né? Exato. Eu acho que é super importante ter essa compreensão, né? De para quem que você quer se posicionar, como que você quer posicionar a sua marca, como que você quer ser percebido, né? Quais são os atributos dessa marca. Então eu acho que nisso a Syngenta ela é referência na minha visão. Não querendo ser puxa-saco, né? Mas já sei, mas né, gente? Vamos falar que é uma marca incrível. Exato. Né? E que é muito legal você ter orgulho de trabalhar toda a sua trajetória, enfim, eu acho isso bem bacana. E eu queria, assim, para a gente poder finalizar, você tem algum recado, alguma dica que você queira dar para o pessoal de casa? Você pode até olhar para aquela câmera, dar um recado para o pessoal, falar, comecem por aqui, vão por ali. Você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Pode ser até para as mulheres, enfim. O que você gostaria de deixar aqui para a gente poder finalizar o programa? Eu acho que, como a gente falou muito de carreira, eu acho que compartilhar um pouco a minha visão sobre carreira. Eu acho que a carreira ela é uma construção e ela tem uma responsabilidade nossa também, no sentido de entender
de ter esse autoconhecimento, de falar quais são os meus pontos fortes, quais são os pontos que eu preciso desenvolver e um pouco me perguntam sempre aonde você quer chegar e eu falo, eu não tenho essa clareza total, mas eu tenho a clareza de onde eu não quero estar, né? O que eu não quero ser. E eu acho que eu converso muito com as pessoas assim nesse sentido, sabe? A construção de carreira ela é uma construção também de autoconhecimento, é uma construção de estar buscando sempre aprender, de estar buscando sempre olhar outros mercados, igual eu falei, para poder desempenhar meu papel dentro do agro, eu também olho para bens de consumo, eu também olho para outros mercados, eu olho para os e-commerces, né, do Mercado Livre, eu quero ter uma visão completa para que eu possa ser uma profissional completa. Então eu acho que para quem está começando ou para quem busca essa construção de carreira, no meu caso eu busquei essa carreira executiva, mas acho que independente de ser executiva ou de estar tocando o seu próprio negócio, eu acho que você precisa ter talvez essa clareza, né, de o que faz sentido para mim, o que não faz, buscar constantemente esse desenvolvimento. Então eu nunca parei de estudar. E estudar não é só fazer curso, estudar é ler um livro, estudar é conversar com pessoas. Assim, eu aprendo muito conversando com pessoas, assistindo podcast. Também. Então, eu acho que ser curioso, sabe? Se desenvolver, aprender, conversar com pessoas, ler livro, ler podcast, fazer um curso, faz com que a gente cresça, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E eu acho que... e aí você não precisa necessariamente buscar essa coisa assim, agora eu quero ser promovida. A promoção, ela vem. Quando você está preparada, quando você tem esse autoconhecimento, quando você sabe o que você quer, a promoção, o crescimento, tudo é consequência, na minha visão, né? Então, eu acho que meu conselho é isso, assim, sejam curiosos, né? Busquem se desenvolver constantemente. Acho que isso ainda mais no mercado de hoje, que as coisas são tão dinâmicas, né? E a gente precisa estar constantemente atualizado. Então, acho que... E parece óbvio o que eu estou falando, mas poucas pessoas fazem de forma proativa. Muitas esperam vir, você precisa estudar, você precisa ler esse livro. Acho que a proatividade em fazer isso vai fazer você ser um profissional diferenciado. Sensacional. Sensacional. Muito Amei a bom. dica e eu acho que é isso, é se provocar, né? Porque hoje o acesso que a gente tem para nos preencher de informações, né? É muito mais fácil, né? Se não é o livro que a pessoa gosta, é um podcast que vai ouvir, é alguma coisa para se enriquecer mesmo, porque é isso, né? Senão passa e você está sempre ali sem ter todo o entendimento que você poderia ter para trocar com outras pessoas e tudo mais, né? Exato. Então a gente quer muito agradecer a sua vinda aqui. Venha sempre que houver novidades ou quando quiser vir também, pode vir. E ó, Forbes, vai colocar ela lá, porque ela fez o projeto. Qual que é o projeto mesmo? Que agora, aquele último que você comentou? Das lojas? Das lojas, gente! Não existiam lojas. 80 entendeu? lojas. Essas são 80, Mais de 80 lojas. É um lojas. case de sucesso para estar na Forbes. Por sabe, favor. gente? Por favor, chamem ela assim. Mas obrigada por ter vindo. Brincadeira não é brincadeira, não. Podem chamar. Mas obrigada por ter vindo e venha sempre que houver novidades aqui para compartilhar com a gente, tá bom? Obrigada, adorei estar aqui. Foi muito legal o bate-papo. Fiquei muito feliz. Mas antes de finalizar, eu gostaria de falar do nosso patrocinador, que é o Hotel Hort. Gente, agora janeirão aí, ó, fervendo, bombando de calor. Sobe a serra, vai para Campos do Jordão, vai estar fresquinho, ameno. Hotel 5 estrelas com mais 70 quartos incríveis. Vocês vão se sentir no Alpes Suíços, que com certeza vão se sentir, porque lá é maravilhoso. Tem fazendinha para criançada. Leva a criançada, sai da praia, gente. Leva a criançada lá, solta com o monitor, vocês nem vão ver seus filhos. É o dia inteiro com os monitores lá, vocês vão amar. Então vão lá, curtam e peguem aqui o cupomzinho aqui do lado esquerdo ou direito. Tu pode essa com desconto e depois vem aqui e conta pra gente, não é verdade? Por Vanessa? favor, senão a gente puxa a orelha do Tem que patrocinador. ser bem atendido lá, por favor, hein? Um beijo, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.